Investidor e investidora. Antes de começarmos a falar sobre criptomoeda, presta atenção. Nós estamos vivendo num momento de grandes mudanças, grandes revoluções. Tudo na vida tem um começo, meio e fim. Nada é estático, tudo é dinâmico, tudo muda. E eu acredito que nós estamos sim passando por um momento de mudanças. Nós estamos bem no início de uma revolução financeira, principalmente na forma de fazer negociação, na forma financeira de trabalhar. A atual moeda que domina o mundo é o dólar, que já tem 230 anos de história. E há 100 anos ela foi adotada como praticamente uma moeda universal. Mas olha, presta atenção, nem sempre foi assim. Nós tivemos no passado a libra esterlina, que dominou o mundo. Tivemos também o stater na Turquia 640 anos antes de Cristo. Depois ainda tivemos a tetradracma, cunhada por Alexandre o Grande, denário da Roma, entre várias outras que passaram, chegaram, mas passaram. E eu acredito sim que estamos mais uma vez presenciando esse momento. Tudo isso devido às moedas descentralizadas, ou seja, as criptomoedas. Então, se você faz parte daquele grupo que não entende nada, quando começa a falar de criptomoeda, metaverso, aquelas siglas, NFT, que é isso, velho? É um alucinógeno, um tóxico, LSD, cara, puta, Binance, Cold Wallet, Hot Wallet, Ethereum, Bitcoin, Shiba Inu, Dogecoin, Baleia, Hype, cara, como que eu compro? Como que eu faço? Como que eu não sei por onde começo? Cara, eu entendo você. É um mundo totalmente novo e disruptivo. Chegou para realmente mudar toda a forma de pensar que nós temos hoje. E é por ser tão novo, tão disruptivo, que acaba sendo difícil a gente entender e aceitar esse conceito. Mas se você quer realmente entender isso de uma vez por toda, este é o vídeo correto. Fica nele, assiste até o final. Ele é longo, beleza. Mas, cara, você pode apertar o botãozinho e acelerar. Quem nunca, né? Quem nunca fez isso? Acelera o vídeo, mas assista ele. Você não vai encontrar nenhum outro vídeo no YouTube com uma linguagem tão simples e direta para você que está começando. Vou tentar evitar o máximo possível as siglas, os termos técnicos dessa tribo, dessa galera aí que vive falando sobre criptomoedas. Sem mais delongas, chegou a hora. Bora meter marcha! Investidora, meu nome é Douglas Lucas e você está no seu canal Investidor. Vamos direto ao princípio. A primeira criptomoeda criada foi justamente o Bitcoin, lá em 2009. Você quer saber mais com detalhe? Eu não vou falar nesse vídeo, senão vai ficar mais longo ainda. Assista esse vídeo aqui sobre o Bitcoin, sobre a criptomoeda. Criptomoedas são moedas digitais, elas não existem no mundo físico, como por exemplo essas notas aqui, ou até mesmo as moedas cunhadas que nós conhecemos hoje, né? No mundo da criptomoeda, a mais famosa é o Bitcoin. Mas aí existem as outras criptomoedas que são chamadas de altcoins, que é uma alternativa ao Bitcoin. Então todas as outras criptomoedas são altcoins. E aí nós temos as ordens de relevância, as mais importantes. Primeiro é o Bitcoin, depois Ethereum, a Tether, a Binance, Solana. E isso vai mudando, né? Hoje é essa ordem, mas pode mudar amanhã, depois de amanhã. Cada uma delas é conhecida como uma sigla. Por exemplo, o real brasileiro, né, no mundo internacional, no mundo das finanças, ela é conhecida como BRL. E não é diferente no mundo das criptomoedas. Bitcoin, por exemplo, é BTC. Ethereum é ETH. A Binance é BNB e assim por diante. Cada criptomoeda ela foi criada com um objetivo específico. O Bitcoin, por exemplo, ele foi criado como um tapa na cara do governo. Ele não queria ser comandado ou controlado por algum governo ou alguma instituição. Por isso que ele é descentralizado. Então, em qualquer parte do mundo, você pode ter Bitcoins e o preço dele é o mesmo em todos os lugares. Totalmente descentralizado. Não possui um dono, não possui alguém ali que pode fazer manipulações. Como, por exemplo, aqui no Brasil, quando tem a alta inflação, a gente emite novos dinheiros, novos reais, assim como nos Estados Unidos, o dólar sempre o pessoal imprime mais, o Bitcoin não. O Bitcoin é limitado e ele é descentralizado. Tem também algumas moedas que não têm um objetivo claro e definido, são as chamadas meme coins. Um exemplo disso é a Shiba Inu, Dogecoin, Monacoin, Zumbicoin. Foram moedas criadas só para zoeira, só que acabou caindo no gosto da galera. E a mais famosa é a Dogecoin, que acabou arrecadando vários bilhões de dólares, aí se valorizou muito. Essas moedas, elas são chamadas de fan tokens. E por que fan tokens? Porque na verdade existem comunidades, grupos que seguem essa moeda, fóruns, discussão, bate-papo, que defendem ela, mesmo que ela não tenha nenhum fundamento, nenhum objetivo claro e definido. Existem várias outras classificações para as moedas. Eu acabei de mencionar, por exemplo, para vocês, meme coins, mas existem também as shitcoins, que, cara, fica longe dessas moedas. Elas não têm nenhum valor, às vezes, muitas das vezes, né, elas são utilizadas como golpe, como pirâmide. Então
tente ficar longe dessas moedas. Como identificar se ela realmente é uma moeda shitcoin? Não sei, se você, por exemplo, recebe convites, compra essa moeda, cara, alguém está empurrando alguma coisa para você, fique esperto. Avalie se ela tem realmente um volume financeiro de movimentação, por exemplo, compra e venda. Às vezes, se ela tiver um pouco de volume, algo de errado tem com essa moeda. Mas além das shitcoins, memecoins, existem várias outras classificações. Uma outra classificação que está caindo no gosto da galera são as DeFi's, Decentralized Finance. O que isso significa? Significa finanças descentralizadas. São criptomoedas criadas dentro de uma blockchain e veio, na verdade, para tentar romper o que nós conhecemos hoje como instituição financeira, as operações financeiras. Elas são descentralizadas, elas não dependem de um órgão, sem taxas, sem burocracia. Você não precisa de um intermediador para fazer uma determinada operação financeira, você não precisa ir numa corretora, você não precisa ir num banco. Você utiliza essas moedas descentralizadas para fazer qualquer tipo de operação financeira. E as criptomoedas mais famosas são Uniswap, AAV, PancakeSwap, Looping, Curve. Temos ainda as stablecoins, que são criptomoedas lastreadas, ou seja, pareadas em uma moeda fiduciária. Elas são mais estáveis. O que é fiduciária? É o real, é o peso, é o euro, é o dólar. Essas são moedas fiduciárias. Então, esses criptoativos, essas criptomoedas, elas estão atreladas a essas moedas reais. Por isso, elas são menos voláteis do que comparado, por exemplo, com a Ethereum ou com o Bitcoin. E há outras stablecoins ainda que são lastreadas a commodities, como por exemplo o caso do ouro, o caso da prata e por aí vai. No primeiro caso, das stablecoins que são lastreadas às moedas fiduciárias, há o risco de inflação. O governo, cara, os Estados Unidos, acabei de falar para vocês, emitiu mais de $1 bilhão. Os caras apertou o botão da impressora e imprimiu dólares. Quando você faz isso, joga muito dinheiro no mercado, o que acontece? Você tem uma inflação, porque não teve valor agregado naquilo. Foi simplesmente impresso mais dinheiro. Diferentemente das stablecoins que são lastreadas ao ouro e à prata. Essas não têm uma inflação porque ela é um recurso limitado. E as stablecoins mais famosas são a Tether, o USD Coin, Binance USD, DAI e por aí vai. E é lógico que eu não poderia deixar de falar aqui para vocês das criptomoedas que estão correlacionadas, estão ligadas aos jogos, aos games. Dentro delas, nós acabamos gerando duas vertentes. As que são mais focadas nos NFTs e aquelas que são mais focadas no metaverso, que é algo muito novo. Cara, aqui começa a ficar muito louco, cara, surreal. Já tomou aquele seu gardenalzinho com aquela dose de pinguinha amarela com Jack Daniels por dentro? Então toma, porque se prepara que o negócio fica louco. Ou isso dá muito certo, ou a humanidade vai acabar em merda. Sabe aquelas moedinhas que você jogava nos jogos no passado, lá, Mario Kart, Sony, etc? Você ficava pensando, puta que pariu, cara. Eu queria tanto pegar aquelas moedinhas de verdade. Cara, hoje isso é possível. Existem alguns jogos que foram criados dentro de uma blockchain. A sua grande maioria dentro da blockchain da Ethereum. E esses jogos são conhecidos como Play to Earn. Quanto mais você joga, ou quanto mais você vai cumprindo os objetivos daquele jogo, você vai acumulando moedas que são os tokens. Por exemplo, um dos jogos mais famosos é o Axie Infinity. Ele basicamente consiste em uns bichinhos feios ali, que parecem uns Pokémon. Pior que Pokémon. É umas baleinhas. Você pode colocar para brigar uma com a outra, uma luta, né? E você também pode fazer o cruzamento, ou seja, colocar para elas procriarem. Então, quando você coloca para procriar, você acaba gerando um outro bichinho ali, que é um NFT exclusivo. Só você vai ter esse bichinho, esse avatar. Então, quando você coloca ele para procriar, ele vai cruzar, vai nascer um outro que é também exclusivo. E você pode fazer o que então? Vender aquele filhotinho ali, filhote investidor. Então você vende aquele seu NFT e se for um NFT aí valioso, raro, que ninguém tem, ele acaba sendo um pouco mais valioso do que os demais. E é aqui que começa tudo correlacionado a NFT. Por exemplo, se você tem um jogo de corrida, Fórmula 1, você quer equipar com um motor diferente, uma asa, um pneu, aproveitar a caloria que gera ao sistema de frenagem para ter mais impulso, enfim, todos esses acessórios são NFTs criados dentro do jogo e você tem que comprá-los, entendeu? Neste caso que eu citei para você, os NFTs já vêm prontos, mas existem algumas outras formas que você pode criar NFT, como é o Axie Infinity, onde você faz o cruzamento e nasce o filhotinho lá, o bichinho, ele é seu, de sua propriedade. Está cadastrado no seu blockchain. Eu dei a introdução sobre NFT, mas eu não expliquei exatamente o que é. Por exemplo, eu tenho esse papel aqui na minha mão, tá? Com um risco no meio. Se eu quiser dividir ele não vai ser mais esse papel. Ele vai se transformar em outro. Esse daqui é único. Se eu quiser dividir,
Tá vendo? Já não é a mesma coisa. Então, o NFT, Non-Fungible Tokens, ele significa que tudo que é infundível, eu não consigo dividir e também não consigo unir. Um outro exemplo, 10 reais. 10 reais, existem várias formas de se ter 10 reais na mão. Eu posso ter com uma nota de 10, eu posso ter com 5 notas de 2, ou duas de 5, ou várias moedinhas. Você pode dividir 10 reais em quantas frações você quiser. Já uma obra de arte, o quadro lá da Mona Lisa, né, ela não pode ser dividida. Ela é única. Você, por exemplo, nós não podemos ser divididos, nós somos únicos. Nós somos um NFT, você é um NFT. E já aproveitando o gancho da Mona Lisa, para você saber que aquele quadro é realmente o real, é o original, existem vários métodos específicos, né, de especialistas que vão lá e atestam a veracidade daquele quadro, daquela pintura. O NFT, ele é incluído dentro da blockchain, que gera um código e ele é inalterável. Uma vez que você fez o cadastro, o registro daquela obra, daquela música, daquele áudio teu dentro da blockchain, aquele específico áudio dentro daquela blockchain, você consegue provar que esse daqui é o original, mesmo que alguém vá lá e printe aquela imagem que você fez, ou regrave aquele áudio que você fez, ele nunca vai conseguir tirar a sua autenticidade, porque ela está atrelada dentro de uma blockchain que é inalterável. Pessoal, é algo absurdo. Existe assim um racional por trás, mas mesmo assim não dá para entender. Por exemplo, vocês sabem muito bem que existem algumas obras de arte que o cara coloca uma folha branca, um risco no meio, 2 pingos do lado e vale milhões. Por quê? Depende de quem fez aquela obra de arte, o que ele quis passar com aquela imagem, com aquela figura, com aquela ilustração, tem um sentimento por trás, e existe aquela pessoa que está disposta a pagar por aquilo, também outras pessoas que estão dispostas, o preço começa a subir e começa a valer milhões. Existem alguns NFTs, por exemplo, aí, que são chamados bars, né? Que na verdade são uns macacos com várias facetas diferentes. Na mesma posição, mudam alguns detalhes. Existem os outros que são os punks, né? Que são aquelas imagens todas craqueladas, aquela imagem antiga com pouco pixel. Tá valendo horrores, milhões de dólares. E tudo por quê? Os primeiros NFTs criados, as pessoas que possuem aquele NFT podem participar de algumas comunidades privadas que só aquelas grandes, né, tem acesso, e isso causa um pouco também traz um pouco de questão de status, de poder e por aí vai. E dentro dos games, pessoal, além do Axie Infinity, temos aí o Sandbox, que o token é o Sand, temos também o Decentraland, que o token é Maná, e vai chegar vários outros games aí que podem trazer algum benefício e dinheiro também para quem está disposto a participar e a jogar. E galera, se não bastasse tudo isso dos NFTs, ainda temos a questão do metaverso. Cara, quando eu comecei a estudar sobre metaverso, a ler, quando o Mark Zuckerberg mudou o Facebook para Meta, parecia que eu tinha tomado um alucinógeno, uma cachaça na cabeça, alguém me rodou, me chacoalhou e empurrou e falou, agora vai que esse mundo é teu e aprende. Muita loucura, muita doideira o que nos espera nos próximos anos. De forma resumida, o metaverso é uma união da realidade aumentada e a realidade virtual. A realidade virtual é aquela que você coloca aqueles óculos e parece que você está em outro lugar, com as imagens 3D, você vira 360 graus, está em outra sala, está no meio de uma floresta, lá no pico do Everest. Isso é realidade virtual. E também temos aí a realidade aumentada. Você lembra aqueles joguinhos lá, justamente, do Pokémon, que você aponta o celular, não tem nada naquele local, mas parece um bichinho ali? Existe também alguns rótulos de cerveja, você aponta pro rótulo da cerveja e aparecem uns dragãozinhos voando do lado, mas não tem nada ali. Isso é realidade aumentada. Sem falar também das selfies aí do Instagram, né? Quando você aponta pra sua cara, chifrinho, cavalo, maquiagem, brilho, tudo isso é realidade aumentada. Tudo que nós temos hoje é uma preparação para o metaverso. O metaverso promete mudar a forma que nós vivemos, que sentimos e que nos socializamos. Até há poucos anos atrás, era inimaginável fazermos chamadas de vídeo, era só em filmes, né? A gente imaginava que seria ainda por um relógio, alguma coisa assim, imagem holográfica. Não chegamos nesse ponto ainda, mas já avançamos bastante. Com o metaverso, por exemplo, você vai poder se reunir com pessoas em um ambiente que você definiu, que você escolheu, na casa de alguém, nos seus amigos, vai poder fazer reuniões de negócio com o pessoal na China, num pub alemão, com todas as mobílias ali definidas de acordo com o gosto seu. Poderá viajar, conhecer outros lugares, você pode ter a sua casa da forma que você desejar, com as mobílias que você quiser, ter outra vida, ser outra pessoa, colocar um avatar, sei lá, de macaco, de gorila, e dentro daquele jogo, que é o caso, por exemplo, do Decentraland. Decentraland é mais ou menos assim.
Você tem seu avatar e vive da forma que você quiser. Inclusive, você vai poder até trabalhar ali. Se você, por exemplo, comprou um terreno, não sei se vocês estão acompanhando, mas tem pessoas que estão comprando um terreno dentro desses jogos. E aí, o que eles fazem? Constroem lugares, por exemplo, sei lá, para uma arena de shows. E ali dentro daquela arena de shows, quem quiser fazer um show, que é, por exemplo, Snoop Dogg, quis fazer um show recentemente dentro do Decentraland, ele tem que alugar aquele espaço e você, que é o proprietário, você aluga para ele e ele te paga então com as moedas, os criptoativos daquele jogo. E é isso que eles esperam, pessoal, é essa mescla. Você pode sim trabalhar dentro do metaverso, como eu disse agora para vocês. Você pode ser um designer de interiores, você pode ser um arquiteto, você pode ser um engenheiro, você pode começar a desenvolver layouts de casa para quem quiser construir uma casa dentro do metaverso. E você vai receber tudo isso em real, ou dólar, ou no Maná, depois de você fazer a conversão para sua moeda fiduciária. Cara, empresas de marketing, televisão, de roupa, de eletrônicos já estão dentro do metaverso, já compraram terreno, já estão avaliando a potencialidade desse negócio, desse business do futuro. Sei lá, você imagina a Nike criando uma jaqueta e aí coloca lá como NFT, e você vê um famoso usando aquela jaqueta, aí outra pessoa, puta, eu quero colocar isso no meu avatar, eu quero colocar essa jaqueta no meu avatar, você vai ter que comprar ela. E essa jaqueta é um NFT que foi criado pela Nike, está valorizando, e você vai ter que comprar porque você quer um acessório. Não você vai ter que comprar, mas você quer, então tem que comprar. Galera, eu sei que tudo isso é muito louco. Eu não sei se eu consegui passar para vocês realmente a loucura que é isso, o potencial desse mercado. Como eu disse lá no começo, a sociedade, o mundo é dinâmico. A gente não é estático, a gente muda o tempo todo. E nós estamos presenciando esse momento. É um momento sim de aproveitar as oportunidades de estudar sobre o assunto. Você acha que já passou o time, faz tempo que tá falando sobre isso, agora tá muito tarde para aprender, já perdi a oportunidade? Cara, a gente só tá no começo. Converse com seus amigos, pergunte se alguém sabe o que é isso. Pergunte se alguém sabe o que é metaverso e NFT. Ninguém sabe. Nós estamos vivendo praticamente o que aconteceu nos anos 80, quando o Bill Gates, Steve Jobs, todos esses nerds que ficavam trancados dentro de casa, estavam desenvolvendo computadores. Ninguém nem tava aí pros caras, meu. E aí depois, na década de 90, 10 anos depois, começou a pipocar ali vários computadores da Microsoft, a internet, cara, e algo que ninguém esperava. Quem que esperava? Na década de 90, quem esperava que todo brasileiro, que todo ser humano, a maioria deles, lógico, teria um computador em casa? Hoje nem computador nós temos. Notebook, celular, computador já era. As coisas mudam com uma velocidade muito rápida e a tendência é que essa velocidade seja maior ainda nos próximos anos. Quem é que naquela época dos anos 80 imaginava que as bibliotecas praticamente não existiriam mais? Tudo você poderia consultar no Google. O que é Google? O pessoal tinha a Barça como referência. O que é a Amazon? O que é Google Translate? O que é Facebook? O que é Instagram? Veja quanta coisa aconteceu e quanta coisa ainda vai acontecer. Nós estamos vivendo apenas no começo da era de tecnologia. 20, 30 anos que isso começou. Ainda existe 1.000, 2.000, 3.000 anos pela frente. É arriscado? É super arriscado. Existem mais de 15 mil moedas disponíveis no mercado. Muitas delas são golpes, pirâmides, só ganha quem entra primeiro. Mas existem várias outras que já estão consolidadas e que eu já mencionei para vocês aqui, que são as maiores, que já tem um volume de mercado considerável e são interessantes. Se você quiser investir, cara, não invista todo o seu patrimônio. Pega lá 10% de todo o seu patrimônio. Se você tem 10 mil reais, invista R$1.000. E desses R$1.000, tem que gerenciar o risco. Dentro do que você vai querer investir em criptoativo, esses R$1.000, pega 50% e invista nas duas maiores criptomoedas, Bitcoin e Ethereum. E o restante, tente arriscar um pouco mais ali numa moeda relacionada ao metaverso, numa moeda relacionada a um DeFi, numa moeda relacionada a um NFT. Arrisque um pouco mais. Esses R$1.000 já é um mercado muito arriscado. Então você tem que gerenciar esse risco sim, colocando pelo menos 50% naquelas que são mais consolidadas. Isso não significa que elas não tenham risco. Sim, tem risco. Então você consegue diminuir e gerenciar o seu risco. E por que eu falo de vocês investirem nas duas grandes moedas, o Bitcoin e o Ethereum? Por mais que, Douglas, foi 2009, já valorizou tudo, tinha que valorizar, faz muito tempo. Cara, dá uma olhada nessa tabelinha aqui, olha. Em 2020, desde 2012 a 2020, apenas 2 anos ela fechou no negativo. Todos os outros anos no positivo, inclusive em 2020 com 303% de aumento. Em 2013 com 5.400. Pessoal, quando eu falo em gerenciar risco, é muito importante realmente que você gerencie esse risco. Tente minimizar, colocar todo o seu dinheiro, todo o seu investimento, toda a sua grande fortuna em uma única moeda, em um único criptoativo, ok? Diversifique. Também não pulverize, porque se você
você pulverizar aí nas 15 mil moedas que você tem aí, se uma moeda dispara, você não vai ter lucro nenhum, porque 10 reais disparou sua moeda, você vai ter quanto depois? 500 reais? Não mudou sua vida. Mas mesmo sabendo que os criptoativos, criptomoedas são investimento de risco, é importante que você saiba também que os lucros que você pode ter são muito grandes. Eu tenho uma tabelinha das maiores altas de 2021. Como você pode ver aí, Sandbox, The Sandbox valorizou 16.265% neste ano. Cara, 16.000%, eu não estou falando de 5% ao ano, de 10%. Se você tivesse investido 100 reais, você teria então no final do ano 16.265 reais. Vejam que puta valorização. E se você tivesse investido 100 reais e não tivesse ganhado nada, tivesse, sei lá, a moeda tivesse virado pó, o projeto não foi bacana, o que os criadores e os idealizadores pensavam e imaginavam não vingou e aí zerou. Você perdeu 100 reais. Isso não vai me deixar mais pobre. Agora, pô, 100 reais, 16 mil reais vai me deixar mais rico, com certeza. Bom, e é isso aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Entenderam? Se vocês realmente gostaram, se esse vídeo fez sentido para vocês, agora sim. Galera, deixa o seu like, curta, se inscreva no canal. A ideia do canal é justamente essa, trazer informação para vocês de forma simples e rápida e direta. Sem mais, eu vou ficando por aqui, desejando para você aquele bom e velho convite. E aí, bora investir?